Bom, o nosso assunto hoje é defeitos de visão. Defeitos de visão. E a correção desses defeitos. O primeiro defeito, miopia. Miopia. Eu vou fazer aqui um globo ocular. Aí aqui tem um globo, né? Aqui é uma córnea, né? Vamos lá. Aqui tem uma córnea. Aqui nessa córnea nós temos um cristalino. Vou fazer aqui uma lente cristalina verde. Ela é uma lente convergente, tá? É uma lente convergente, borda fina, borda fina, e aí o raio de luz, ele bate aqui, ele vem, bate aqui nessa lente. Essa lente vai fazer ele convergir, tá? Vai fazer ele convergir. Só que no caso do míope, ele converge aqui. Ao invés de convergir aqui onde tem o nervo óptico, onde está a retina, ele tinha que convergir aqui. E ele converge antes. Então, ele é um problema, esse olho e essa lente não converge, ela converge muito. Ou então, esse globo é pequeno. É uma das duas coisas, ou as duas coisas juntas. Disse que esse olho é um olho mais longo. Mas, na verdade, se essa lente convergisse menos, ele chegaria aqui. Ok? Então, qual seria a correção? Então, vamos fazer aqui a correção. Qual seria a correção aqui? Nesse olho. Nós colocaríamos uma lente aqui, já que essa daqui não está convergindo para o ponto, nós colocaríamos uma lente aqui de borda grossa, ok? Borda grossa. Pode ser, por que são lentes de borda grossa? Essa daqui tem as duas bordas côncavas, ela é bicôncava. Essa daqui, tem a borda grossa também, ela é plano, côncava. Então, seria uma lente dessa daqui divergente. Nós colocaríamos uma lente dessa, ok? E o que iria acontecer? Esses raios, eles iriam divergir. Aqui, vamos fazer o cristalino aqui. Então, quando o raio bate aqui, ele vai bater aqui na lente, e aí ele vai divergir. Vai divergir, tá?
E aí, ele vai bater aqui no fundo da retina e corrigir a imagem. A imagem, ao invés de ser feita aqui, ela vai ser feita lá atrás. Então, o problema da miopia é que essa lente aqui, ela não é grossa o suficiente para aliás, ela é grossa, ela é uma lente mais grossa e ela faz convergir antes aqui do olho. Ou o olho é muito longo. Então esse é o problema chamado de olho longo, é porque essa lente aqui ela não faz a convergência lá no final onde tem que fazer, ela faz antes. Aí disse que o míope tem um olho longo demais. O outro defeito é a hipermetropia. Então, vou fazer um olho aqui. Vou botar aqui uma córnea. Vou botar um cristalino aqui na córnea. Vou botar esse azul. Um cristalino. O que acontece aqui? O raio batendo aqui, ele vai... Essa lente aqui eu fiz até... Vou fazer ela melhor um pouco aqui, peraí. O que vai acontecer com a imagem? A lente vai... O raio vai bater aqui e a imagem vai ser feita depois aqui do nervo óptico e da retina. O nervo óptico e a retina é aqui, ela é feita depois. Ok? Como é que se corrige? Como é que se corrige? Aqui se coloca uma lente convergente. Com as bordas finas. E aí, esse raio, como a lente é convergente, o raio vai fazer... Tem que fazer o cristalino, né? Os raios vão bater aqui na lente e ela vai fazer os raios convergirem. E aí, batendo aqui, eles vão convergir lá lá no nervo óptico, na retina. E vai corrigir esse defeito aqui, que ele ia mais longe, ou seja, essa lente, ela tem um músculo aqui ciliar, ela pode engrossar e afinar. Nesse caso aqui, ela é uma lente tão fina, essa lente aqui, e o olho é mais curto, ou ela é mais fina, que ela converge, mas converge pouco. Vai lá embaixo, vai depois do nervo óptico. Então essa lente é muito fina, ou esse olho aqui é muito curto.
que acontece? A imagem é feita depois aqui do nervo óptico e da retina. Aí, essa pessoa ela tem problema de enxergar de perto. De perto, ela não enxerga bem, ela tem que afastar, esticar bem o braço para poder enxergar. Só que ela acaba não conseguindo. Então, se coloca uma lente. Essa lente aqui é uma lente com a borda fina. Ela aumenta, quando você olha para o olho da pessoa, ela aumenta. Ela acaba aumentando o olho. E aí, o que ela faz? Ela faz aqui, ela converge mais. Quanto mais grossa for a lente, por exemplo, eu tenho essa e tenho essa. Essa daqui vai fazer convergir mais forte. Essa daqui vai convergir mais longe. Porque ela é mais fina. E aí, a imagem, nós já vimos na outra aula, a imagem aqui no cristalino, ela acaba sendo invertida e menor, né? Ela acaba sendo invertida e menor. E o grau, a gente vai usar aquela fórmula de Gauss. Lembrando que essas imagens, como elas são feitas, como essas imagens elas estão do lado de cada lente, o P' é menor que zero. O P', ele é negativo. O que é o P'? O P' é a distância da imagem até a lente. Então, eu acabei esquecendo de falar de dois pontos importantes na hora de calcular o grau de dioptria, que é o seguinte: nós vamos ter um ponto chamado ponto remoto e o outro ponto próximo, que vão ser os pontos da correção. O ponto remoto é o seguinte: o objeto, nós, os seres humanos, que temos os que tiverem a visão chamada perfeita, ele olha as estrelas que estão praticamente no infinito, ele vai ver nitidamente. Então, teoricamente aqui, vai ser um ponto até o infinito desse objeto. Então, essa imagem, P', ela vai ser, essa imagem do objeto, para o míope, vai ser uma imagem, vai ser uma distância de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, de 4 metros, dependendo do grau de dificuldade do míope. Então, esse P' aqui vai ser chamado de ponto remoto. Ao invés de ser o ponto infinito, ele vai ser uma distância. Pode ser 2 metros, pode ser 3 metros, pode ser 4 metros. Vai depender de cada grau de miopia. Então, a partir de 4 metros, ele não vai ver perfeitamente. Então, o grau de dioptria vai ser medido a partir dessa distância desse ponto remoto, que é a distância P', a distância da imagem, que é uma distância, como nós falamos, essas distâncias é menor que zero. O P' negativo, porque ele vai estar do lado da imagem, do lado do objeto. A imagem vai ser do lado do objeto. É assim, o objeto está longe, a lente ele não enxerga. O ponto remoto dele não é o infinito, é 4 metros. O objeto que está a 5 metros, então ele vai trazer para o ponto remoto 4 metros. Porque a partir de 4 metros essa pessoa não enxerga bem. Então é assim que funciona o ponto remoto. Então o P' aqui vai ser o ponto remoto, P' vai ser o ponto remoto, tá? P' vai ser o ponto remoto. E o P, como esse objeto, como o P vai até o infinito, o objeto do normal,
da visão chamada perfeita é até o infinito. Então, na equação, para calcular, a equação da convergência ou da divergência é o inverso do foco. Então, seria assim, o P, como o principal, o objeto estaria no infinito, a perfeita, aí nós iríamos tirar a distância do ponto remoto. Então, por isso que o ponto remoto aqui, ele é negativo, tá? Sempre, você pode botar o ponto remoto negativo, que na verdade, como aqui, como eu vou dividir 1 sobre infinito, 1 para o infinito, isso daqui vai tender para 0. Então, aqui vai tender para 0, então essa equação vai ficar assim. Ela vai ficar assim, menos PR, 1 sobre PR. Então, a equação aqui do ponto, para calcular a dioptria do míope, vai ser só isso daqui. Só isso daqui. 1F é igual a 1 menos o ponto remoto. Então, o P', o PR e o foco são a mesma coisa. Então, se cair uma questão, o foco é a mesma coisa, é o mesmo valor do ponto remoto para calcular a dioptria? Sim, tá? É a mesma coisa. Porque o ponto remoto, ele, se a dificuldade da pessoa for 3 metros, ela vai, a partir de 3 metros ela tem problemas. Então, se o objeto estiver a 9 metros, essa dioptria vai trazer o objeto aqui, pode ser qualquer número, pode ser 100 metros, pode ser 1000 metros, pode ser 2000 metros, até o infinito. Mas aí vai diminuir aqui, o ponto remoto vai trazer o ponto remoto para o grau de dificuldade dele. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Isso daqui sempre vai dar 0, então a equação, aquela equação completa, que é essa daqui, a equação completa é essa daqui. O inverso do foco é igual o inverso da distância do objeto, o inverso da distância da imagem. Essa é a equação completa. Ela só vai valer aqui, para o ponto próximo que eu vou explicar agora. Para o ponto remoto, que é o caso da pessoa míope, não vai valer, tá? Ela vai valer, aliás, ela vai ser aqui assim, ela vai ser pequena. O inverso do foco é igual ao inverso do ponto remoto com o sinal trocado, que é a distância da imagem. Esse PR, ponto remoto. Então é assim que nós vamos calcular para a miopia. Já para a hipermetropia, o ponto não é remoto, o ponto é próximo, é o contrário. O míope, ele tem que trazer o objeto, ele só enxerga aqui com 1 metro, então tem que trazer o objeto para cá para 1 metro. Aí vai usar uma lente divergente que vai trazer aquele objeto para 1 metro onde ele enxerga bem. Já para o hipermíope, não traz para cá, afasta. Por quê? O hipermíope, deixa eu botar aqui, o hipermíope, ele já é o contrário, ele não traz, ele afasta. Então, se o ponto dele, que é chamado agora de ponto próximo, for 4 metros, ele tem que afastar, a lente tem que afastar a imagem do objeto para 4 metros. Se ele estiver aqui com 1 metro, tem que afastar. Então, esse é um ponto próximo. O ponto próximo dele pode ser 4 metros, 3 metros, 2 metros, então se afasta. Aí, se o ponto próximo for 4 metros e tiver 1 metro, ele vai ter problemas, vai ter que corrigir a lente dele. Não adianta que o braço dele não tem mais de 1 metro. Aí a equação vai ser essa daqui. E o P', é o ponto próximo. Ponto próximo. Que a gente coloca aqui na equação o ponto próximo. E o P é a distância que o objeto está. Já aqui, a distância do objeto
é o infinito. Então não, aqui vai dar zero, porque se convenciona que a visão nossa pode ser vista até nas estrelas. Não tem um limite. Não tem um limite. É claro que tem um limite, mas não tem um limite. E aí, a pessoa míope só vai até 3 metros, só vai até 4 metros. Então, no caso aqui, a equação aqui para calcular o grau de dioptria na miopia, nós vamos usar o ponto remoto como a referência e aqui é o ponto próximo. Tá bom? Então, vamos lá fazer então os exercícios. Um vestibulando sofre de miopia. Bom, lembra que a miopia, a lente tem que ser divergente. E o outro sofre de hipermetropia. A lente tem que ser convergente. O hipermíope não enxerga bem de perto. O míope não enxerga bem de longe. As formas de suas lentes corretoras podem ser, respectivamente, primeiro, miopia divergente. A primeira lente tem que ser divergente. Na A não é. Na B também é convergente. Na C divergente, a borda é grossa. Mas a outra também é divergente. Não, tem que ser uma divergente e uma convergente. Na D, tem uma divergente e uma convergente. Na E, as duas são convergentes. Então, resposta, a letra D. A miopia é um defeito de visão onde a imagem se forma na frente da retina. Uma pessoa portadora dessa deficiência terá sua visão corrigida usando óculos, a lente divergente, letra A. Na formação das imagens na retina da vista humana normal, o cristalino funciona como uma lente. Bom, a lente, ela é uma lente assim, ó, né? Cristalino, a borda é fina, né? Bem ruim, mas vamos ver aqui. Ó, a lente é mais ou menos assim. Piorou. Deixa eu fazer aqui. Bom, essa tá uma lente bem grossa, divergente. As bordas são finas. A imagem, lembra, ela é invertida, ela é menor. E como ela é feita atrás, ela é uma imagem real. Então, a lente é convergente. Primeiro, convergente. Imagem real, tá certo. Direita não, porque ela é invertida. Letra B, divergente não. Letra C, convergente, imagem real, invertida e diminuída. Então, essa aqui é a resposta. Bom, a letra D, divergente não, convergente, imagens virtuais correto, invertida, não, imagem virtual errado. A imagem é real. Quando é formada atrás da lente, do outro lado, aliás, ela é real. Ao contrário daqueles espelhos convexos. Bom, vamos lá. Uma pessoa míope tem seu ponto remoto situado a 40 centímetros. Então vamos lá. Vamos escrever aqui. Ponto remoto, 40 centímetros. Isso equivale a 0,4 metros. Do globo ocular. Uma pessoa míope. Então, ela tem problema de miopia. O ponto que ela não consegue é o ponto remoto, que é no infinito. O máximo dela é 40 centímetros. Determine a convergência da lente, que corrige a vergência. É o inverso do foco. E o foco, nesse caso aqui, o foco, ele é o ponto remoto,
porque o objeto 1 sobre P, ele vai estar no infinito, o ponto remoto é no infinito. 1 sobre infinito é igual a 0. Se eu tenho 1 para dividir por muito grande, isso dá igual a 0. Por um número muito grande, vai tender para 0. Então, aqui, a divergência vai ser 1 sobre o ponto remoto. Esse ponto remoto seria o P'. E o P', nessas lentes, como a imagem é feita na frente da lente, esse P' sempre é negativo. P' é negativo. Então, aqui é menos 0,4. Então, se a gente dividir 1 por 0,4, a gente vai tirar a vírgula aqui, vai ficar 4. Então, tem que botar uma aqui também. Então, dividindo 10 por 4, tem que botar um 0, porque andou uma casa no denominador, andou uma casa no numerador. 10 dividido por 4 dá 2, sobra 2. Bota um 0 e bota uma vírgula. 20 dividido por 4, 5. Então, aqui era menos 4, né? Então, vai ficar menos 2,5 de optria. Então, a resposta, o grau é de menos 2,5 de optria, ou seja, é uma lente divergente, porque ele é míope. Então, agora, vamos lá. O ponto próximo de uma pessoa hipermétrope. Então, é o seguinte. Ponto próximo, essa pessoa tem dificuldade para chegar de perto. Esse é o P'. É 2 metros. Determine a convergência, uma pessoa que ela deve usar para ver com nitidez objetos a 25 centímetros. 25 centímetros, passando para metro, 0,25. Então, o que acontece? Essa pessoa tem dificuldade para chegar muito perto, 2 metros. Então, determine a convergência. A convergência ou vergência, que é o inverso do foco. É isso que a pergunta. Então, vamos lá. O inverso do foco é 1 inverso do P mais 1 sobre o P'. Aí, colocando aqui, o P, 0,25. Como o 2, aqui o P' é negativo, tá? P' na frente da lente. Então, aqui é menos 2 metros. Então, aqui é 1 sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 0,25 vezes 1, 0,25. E aqui embaixo, 0,5 vezes 2, 0,5. Então, vai ficar assim. O inverso do foco, 2 menos 0,25, 1,75. Sobre 0,5. Negativo, né? Não, negativo. Já. Não, negativo não, já foi. Peraí. Tirando a vírgula, anda 2 casas. Embaixo também eu vou andar 2 casas. Andei 1, 5, vou botar um 0. Então, tem que dividir 175, dividir por 50. Dá 3. 3 vezes 150, 3 vezes 50, 150. Sobra 25. 25 é menor que 50. Eu boto um 0 e uma vírgula. 250 por 50 dá 5. Então,
3,5 graus ou dioptrias. Então, a convergência é igual a 3,5 dioptria, é uma lente convergente, porque problema de hipermetropia. Se quiser botar o mais aqui, é até legal.